Você faz tudo e não é reconhecida? Este é o canal Psicoterapia em Foco. Eu sou o JB Ferreira e estamos juntos nesta jornada. Ela acorda antes de todos. Prepara o café, organiza a casa, esta atenta a tudo e cuida de todos. Prepara a merenda e arruma as mochilas dos filhos que vão para a escola. Garante que ninguém saia sem o que precisa. Vai trabalhar ou continua cuidando do lar, sempre atenta, sempre disponível. E no fim do dia, enquanto todos descansam, ela ainda está em pé, recolhendo o que ficou fora do lugar, guardando o que ninguém viu cair. E o mais doloroso de tudo isso? Ninguém agradece. Ninguém nota. Ela se tornou invisível, embora faça tudo. E isso cansa. Isso dói profundamente. Ela foi ensinada desde pequena a cuidar dos outros, a agradar, a servir, a ser útil. Cresceu ouvindo que uma mulher de valor é aquela que dá conta de tudo sem reclamar, que faz sem esperar nada em troca, que se anula em nome do amor, da família, da harmonia. E ela acreditou nisso. Achou que o reconhecimento viria naturalmente, mas o que veio foi a sobrecarga, a frustração e a sensação de ser usada. Porque quando alguém se acostuma com tudo que você faz, para de ver o esforço, passa a achar que é obrigação, que você tem que fazer, e isso te mata aos poucos, mesmo que sorria por fora. Há um ciclo silencioso que prende muitas mulheres. Quanto mais fazem, menos são reconhecidas. Isso porque as pessoas ao redor naturalizam a dedicação extrema. Elas se acostumam a receber sem retribuir. Afinal, você sempre está lá, sempre resolve tudo, sempre aguenta. E quanto mais você aguenta, menos valorizam o que você suporta. Esse ciclo é cruel, porque você começa a pensar que o problema está em você, que talvez esteja exagerando, sendo dramática, ingrata até. Mas a verdade é que ninguém deveria carregar tanto sozinha, ninguém deveria precisar gritar para ser vista. Dentro da psicanálise, aprendemos que o sujeito que não se coloca como sujeito, aquele que vive apenas em função do outro, perde a própria identidade. E é isso que acontece com muitas mulheres que vivem nessa lógica do fazer tudo para todos. Elas deixam de existir enquanto pessoas. São vistas apenas pelas funções que cumprem. Mãe, esposa, dona de casa, profissional. Mas não são vistas como mulheres com desejos, com sentimentos, com histórias próprias. E quando tentam se afirmar, muitas vezes são taxadas de egoístas. Como se pensar em si fosse uma traição. Como se o cuidado com o outro fosse um dever eterno. Você que está me ouvindo agora talvez se reconheça nesse lugar. Talvez esteja exausta. Talvez chore em silêncio, sentindo-se sozinha mesmo rodeada de gente. E essa solidão dentro da própria casa é uma das mais dolorosas. Porque ela mostra que, apesar de todos os seus esforços, ninguém te escuta de verdade. Ninguém pergunta como você está. Ninguém nota o quanto tem sido difícil seguir. E aí, em vez de falar, você engole. Se cala. Coloca um sorriso no rosto e segue em frente. Mas cada vez mais longe de si mesma, é preciso romper com essa lógica. Começa dentro de você com uma decisão íntima e corajosa, a de se colocar em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, é dignidade. Quando você se prioriza, ensina aos outros a fazer o mesmo. Quando você estabelece limites, mostra que sua presença tem valor. E quando você para de fazer tudo, obriga os outros a se responsabilizarem. Isso causa incômodo, sim. Vai haver resistência, talvez até críticas. Mas é nesse movimento que começa o resgate de si. Que você volta a se escutar, a se respeitar, a se permitir ser cuidada. Reconhecimento verdadeiro não vem apenas de palavras bonitas ou de agradecimentos formais. Ele vem da reciprocidade, de alguém perceber que você também tem necessidades, que não é só doação, mas também desejo, que não vive apenas para manter tudo em pé, mas também para realizar seus próprios sonhos. Por isso observe, quem está ao seu lado colabora com você ou apenas se beneficia do que você faz? Quem reconhece o seu esforço sem que você precise cobrar? Quem te ouve sem pressa, sem julgamento? Essas pessoas existem, mas só se aproximam quando você deixa de se anular. Ao se reconectar com sua essência, você descobre que não precisa provar nada para ninguém. Que seu valor não está na quantidade de tarefas que realiza por dia. Que ser amada não deveria depender do quanto você se sacrifica,
O amor que vale a pena é aquele que vê você como inteira, com cansaço, com dias difíceis, com vontades próprias. E o primeiro passo para isso é se olhar com mais carinho, se acolher, dizer para si mesma: eu mereço ser cuidada também. Quando essa verdade entra no coração, muita coisa muda. O processo de mudança não é fácil. Exige coragem para dizer não, para deixar tarefas inacabadas, para aceitar que você não precisa ser perfeita, para admitir que está cansada. E tudo bem, você não é uma máquina. É uma mulher que sente, que vive, que ama e que também precisa ser amada. Permita-se descansar, permita-se ser cuidada, permita-se existir para além das obrigações. Porque a vida é curta demais para ser apenas um serviço prestado ao outro. Você merece viver de forma plena, com respeito, reconhecimento e amor genuíno. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas, pois ele sempre será útil a alguém. Faça comentários falando de você, de suas dores e suas alegrias, pois eu os responderei. Não deixe de se inscrever neste canal. Isto é muito importante para que o canal cresça e ofereça mais e melhores conteúdos. Não esqueça de deixar o seu gostei. Isto ajuda a divulgar o canal. Agradeço e desejo saúde e muita paz.